Não era um palco, nem casa de shows, muito menos um estádio de futebol. Apenas aquele que aparentaria ser mais um dia tranquilo na vida de João Batista. Um cara estranho que vestia roupas feitas de pele de camelo, cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Apesar disso, num sol escaldante do deserto, mesmo ao lado do Rio Jordão, gritava aos quatro ventos: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Como você pode perceber, João Batista não era nenhuma pessoa que tinha traços de popularidade. Mesmo assim, milhares de pessoas se reuniam à sua volta para ouvi-lo falar. E certa vez, enquanto ele dizia: eu batizo com água aqueles que se arrependem, e depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso do que eu, alguém superior, cujas sandálias não sou digno de carregar, e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Foi então que do meio daquela multidão saiu seu primo, Jesus. Naquele momento, parece que a voz de João Batista embargou, e ele, tentando impedir Jesus, disse: eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. Então, por que vem a mim? Jesus respondeu mansamente: é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus quer. Through the fields of our paths, feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us close. Depois de centenas de anos de história renunciando à sua identidade, trocando o Deus que tinha uma aliança com eles por seus próprios deuses, ou por aqueles que eram mais convenientes, havia muita expectativa a partir de um pequeno grupo de pessoas fiéis a Deus pela vinda de um Messias, mas pouca percepção a respeito de como ele viria. Concomitantemente a toda a história de Israel, aconteciam mudanças radicais no mundo. Por exemplo, Alexandre o Grande surge, conquistando todos os povos à sua volta com suas regras e hegemonia. Vamos dar agora um salto na história um pouco para frente. Mais tarde, depois da queda de Alexandre, surge um novo império, Roma, trazendo o seu grande lema, Paz Romana ou Pax Romana. Mas a Pax Romana era conquistada através da guerra, e assim o Império Romano expandiu-se desde a Europa à esquerda até o Oriente Médio à direita. Israel continuava oprimida e dominada. De onde viria então o Messias, o grande rei, o guerreiro Deus, o profeta de Deus, o sacerdote, o descendente do grande rei Davi, que venceria aquele inimigo implacável e iria restaurar o Shalom de Deus há muito tempo perdido? E foi justamente de uma cidade bem pequena, sem relevância social ou política, que nasce um menino, filho de uma mãe virgem que ouviu o sopro de Deus em seus ouvidos, versado na cultura de sua época e com um conhecimento singular a respeito do reino de Deus, da vida e da conexão com o Shalom que há muito tempo já não se via. Certo dia, Jesus foi com seus pais à maior festa que existia no calendário judeu e ainda existe até hoje, a conhecida Páscoa judaica, que representa o dia em que o povo de Israel foi libertado do Egito através da direção de Deus e da liderança de Moisés. E pensa só que tumulto estava na cidade de Jerusalém. E no meio daquele tumulto, Maria e José perdem o seu filho. Pensa no desespero daquela mãe. Onde está esse menino? Foi quando eles saíram, foi quando o encontraram no templo, centro da vida espiritual dos judeus naquela época, conversando com os homens religiosamente mais versados existentes. O texto de Lucas, capítulo 2, versículos 48 a 50 diz: quando o viram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos, procurando você por toda a parte.
E Jesus falou: mas por que me procuravam? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? E José e Maria não entenderam nada. E não foi só eles, porque foi aproximadamente aos 30 anos de idade de Jesus que houve aquele encontro entre ele e seu primo João. Ali começaria uma jornada com um pouco mais de 3 anos, onde Jesus apresentaria quem realmente ele era. Ele começa então a se apresentar por 2 caminhos, ensinando e curando. Suas curas e milagres comprovavam a sua natureza divina, validavam seus ensinamentos e ajudavam as pessoas a compreender o seu real propósito de vida, estabelecer o reino de Deus entre os homens. Assunto amplamente divulgado por Jesus em vários de seus discursos, principalmente através de parábolas, como essa em Mateus capítulo 13, versículos 45 e 46. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou tal pérola. Aqui Jesus está nos explicando que o reino de Deus é como uma pérola preciosíssima, e depois que nós encontramos esse reino através dele, nós vendemos tudo que temos na nossa vida, ou abrimos mão, ou colocamos em segunda instância tudo que é demais na nossa vida, para que ele e seu reino sejam o mais importante. Diante disso, o ponto central que incomodou os judeus é que não veio um rei guerreiro, não houve guerra para a libertação de Israel da dominação romana, veio sim um carpinteiro nascido naquela cidadezinha de periferia dizendo: o Pai e eu somos um. João capítulo 10, versículo 30. Para vocês entenderem como essa fala de Jesus soou no coração daquelas pessoas, eu vou contar uma história da minha vida. Imagina eu, um menino de ensino fundamental, final de ano, dia do amigo secreto. E para melhorar, eu tirei aquela menina que eu era mais apaixonado aos meus 12 anos de idade. Então fui correndo para minha mãe, dizendo para ela que ela tinha que comprar um lindo presente, porque eu tinha tirado a menina dos meus sonhos. Ela foi lá e, ouvindo seu filho, e comprou o presente. Foi então que no dia do amigo oculto, tudo preparado, a festa, os bolos, os doces, os salgados, e a professora anuncia o meu nome. Naquele momento, a sensação no meu coração foi de: uau, chegou a hora. E lá vai Cláudio, caminhando como passeando sobre as nuvens, e entrega o tão querido presente para a menina amada. Chegando lá, e para minha surpresa, logo em seguida eu descobri que foi ela que havia me tirado também. E ela me entrega um lindo presente. Quando eu abro o presente, eu reparei que eram 2 sabonetes. Para mim a sensação foi a mesma. Uau! Mas para minha mãe, o assunto soou muito diferente, pois foi quando eu entreguei o presente para minha mãe que eu recebi da menina que ela ficou furiosa. Ela estava frustrada de ter gasto uma grana para comprar um presente para a menina amada de seu filho, quando ele recebe simplesmente 2 sabonetes. Pensa numa mãe furiosa. Pois é, esse é justamente o sentimento que eu creio que passou no coração daqueles homens quando Jesus falou: eu e o Pai somos um. Em outro evento, falando a pessoas de sua cidade, ele disse que era o Messias esperado, depois de ler um texto do livro do profeta Isaías. E ao falar isso, muitos se admiraram, mas sempre tem um que levanta no meio da multidão e pergunta: esse aí não é o filho de José? É como se dissesse assim: esse não era aquele que jogava bola aqui na porta de casa? Isso sem falar que ele foi condenado e morto injustamente por não atender às expectativas messiânicas que os religiosos de sua época tinham a seu respeito. Só que a morte não o parou. Ele ressuscitou, como havia dito aos seus discípulos. Em Lucas capítulo 24, versículos de 5 a 9, mulheres vão até o túmulo de Jesus para fazer um tipo de preparo pós-enterro. E ao entrar ali, encontraram 2 homens como se fossem anjos. E eles disseram àquelas mulheres: ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse na Galileia.
É necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Aí então elas lembraram das palavras de Jesus. Percebe que mesmo para aqueles e aquelas que caminharam com Jesus, era difícil entender que ele era o Deus encarnado na história? Aliás, não foram só eles que tiveram dificuldade de entender. Diversas vezes Jesus disse com clareza quem ele era. Uma vez, logo que ele começou a reunir-se com seus discípulos, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17, ele vem falar que tudo aquilo que os profetas diziam a respeito do Messias e todas as leis que esperava-se que o povo cumprisse para receber a identidade de povo de Deus, ele o cumpriria. Assim está no texto: não pensem que eu vim para abolir a lei de Israel ou os escritos dos profetas. Eu vim para cumpri-los. Cumprindo o seu papel, ele então expande a percepção do que entendemos ser o reino de Deus. O objetivo maior já não é simplesmente libertar israelitas da opressão romana ou ser um rei guerreiro. O plano de Deus com tudo isso que conversamos até aqui é bem maior. O reino de Jesus e como fazemos parte dele será o assunto do tema do nosso próximo encontro. Até lá!